Você sabe quanto que você está pagando para a sua assessoria? Aqui na iHub chegamos na marca de 6 mil clientes ativos e por isso, nesse vídeo eu vou explicar para vocês no detalhe como que os nossos clientes nos remuneram produto por produto, modelo por modelo. Meu nome é Paulo Cunha, sou CEO da iHub Investimentos, escritório com mais de 2 bilhões em ativos sob custódia. E nesse vídeo eu vou falar o que pouquíssimos escritórios estão falando e compartilhando com seus clientes. Aqui, sempre prezamos pela transparência. O grande diferencial é que na assessoria você consegue escolher qual modelo você pode remunerar o seu assessor, seja no modelo FII fixo ou seja no modelo tradicional de comissionamento por produto. Além disso, nas nossas mesas proprietárias de atendimento, que é onde está a maior parte dos clientes que a gente tem aqui na iHub, o modelo de remuneração desses profissionais é de fixo mais um bônus semestral, onde o bônus semestral ele é calculado em indicadores como o NPS, que mede a satisfação do cliente, captação, que é o quanto que os clientes estão mandando de recursos novos, e ativações de novas contas, de modo a gente conseguir medir um pouco ali a qualidade de serviço que aquele assessor está prestando e aí remunerar ele com base nisso. Agora vamos aos modelos de remuneração existentes. Então vamos começar pelo comissionamento por produto. Nesse modelo, o assessor ele recebe para cada produto que o investidor ele aplica. Então, por exemplo, se ele compra um papel de renda fixa, ou se ele aplica num fundo, ou se ele compra um COI, ou se ele opera na bolsa, você tem ali diferentes tipos de remuneração que acontecem para cada produto. O modelo em si não significa conflito de interesse puramente, mas sim, como a remuneração por produto pode variar, existem casos de assessores mal intencionados que podem ter uma predileção por aqueles produtos que vão os remunerar melhor e não ser o perfil do cliente. Esse modelo que eu estou falando agora ele é o mais comum e utilizado hoje aqui no Brasil. E nesse modelo, quem paga diretamente o assessor é a corretora. Então o cliente ele não consegue enxergar quanto de receita está indo para o assessor de forma direta. Falando agora sobre o outro modelo mais novo que a gente tem aqui hoje no Brasil e também já bastante disseminado nos mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, é o modelo do FII fixo. Nesse modelo, o cliente ele paga um percentual sobre o patrimônio investido que ele tem na conta e esse percentual ele é calculado ao ano, então isso daí varia geralmente de 0,5% até 1,5% ao ano, dependendo do volume e dependendo do perfil da conta, mas as taxas são debitadas mensalmente. Então, cada mês é apurado quanto que seria devido para cada fechamento e abertura de mês ali, então fazem uma cotização com isso, aí dividem por 12 e aí você chega a um valor que vai ser debitado diretamente na conta. As vantagens é que nesse modelo, o que acontece é como que você tira o spread que remunera o assessor nos produtos, por exemplo, uma renda fixa, você vai alocar em produtos melhores, com rentabilidades superiores. Ou então, se você alocar em fundos de investimento, você vai ter o rebate, o cashback do que seria um percentual da taxa de administração que iria para o assessor. Então você tem ali, além dos custos de um lado, mas você tem alguns benefícios em termos de taxas melhores e cashback também. O modelo ele acaba sendo bom pelo fato dele simplificar, então o cliente sabe exatamente quanto que o assessor está recebendo e como o assessor deixa de receber remunerações por produto que ele sugere, ele, na teoria, vai ter uma isenção maior para ajudar a definir a carteira e definir quais vão ser as posições e tipos de estratégia que aquele investidor deve tomar. O único ponto que vale salientar aqui é que na grande maioria das vezes, entrar no modelo de FII fixo significa pagar um pouco mais caro. Eu vou explicar agora por que isso acontece. Então vamos calcular qual modelo vale a pena. Hoje é possível você fazer isso junto com o seu assessor, porque você pode pedir para ele alguns relatórios que eu vou falar aqui posteriormente. Mas vamos começar antes por um indicador que existe aqui no mercado que a gente chama de ROA. O ROA para o assessor é o quanto aquele investidor, aquele cliente, o remunera no ano. Então, como que é calculado o ROA? Vamos supor uma conta de R$1 milhão, aonde no ano todo, você somando todos os comissionamentos de produtos que aconteceram naquela conta, deu R$3 mil. Eu divido esses R$3 mil por 1 milhão, eu vou chegar no ROA de 0,3. É interessante chegar no ROA porque, como o FII fixo ele é com base no patrimônio, ele é uma proxy, a forma como você consegue fazer um comparativo do que vai ser mais vantajoso em termos financeiros, pelo menos. O ponto é, no momento que a gente está passando de mercado atualmente, que são de carteiras mais conservadoras e onde os investidores estão investindo menos em bolsa, em ativos de maior risco, esse ROA geralmente ele tende a diminuir. Então hoje na média
Os clientes pagam aos assessores algo entre 0,25 até 0,35, 0,40, quando a gente calcula esse ROA. Então as remunerações até, como a gente fala, hoje em dia estão mais espremidas, então estão mais apertadas. E aí, quando a gente compara, isso geralmente costuma ser, como eu disse, mais vantajoso o comissionamento por produto do que o FII fixo, tá? A conclusão desse trecho é que calcular o ROA é essencial para você tomar a decisão se vale a pena você ir para um modelo de FII fixo ou de consultoria, ou se aquilo que você está pagando para o assessor, dentro dos produtos que você está investindo, está sendo mais vantajoso. O mercado vem evoluindo bastante nos últimos anos em termos de transparência e de dar opções para os clientes escolherem qual tipo de remuneração. Um grande advento que aconteceu foi uma normativa mais recente da CVM, onde ela obriga as corretoras e os escritórios de assessoria a fornecer um relatório que mostra qual foi a remuneração que foi gerada por aquelas contas nos últimos meses. Então, se não me engano, esse relatório ele começou a partir de novembro do ano passado, então acho que o histórico você vai conseguir somente a partir dali, mas a partir dali, como a gente já está agora em agosto, você já tem quase 12 meses, então fica mais fácil de você fazer um comparativo. Ali aparece de forma bem discriminada, comprei ações, tanto em corretagem, um papel de renda fixa, um CDB, pô, gerou R$500 de comissão, e assim vai. Então você teria que pegar esse relatório e aí lá você fazer uma soma, né? Então tem um trabalhinho ali para você conseguir chegar nesse valor, mas vale a pena de fazer. Então, se você ainda não pediu esse relatório, peça esse relatório para o seu assessor, porque isso te ajuda a ter um pouco mais de consciência sobre o quanto ele ganha e se você de fato realmente acha que ele está ganhando muito ou que ele está te oferecendo produtos apenas pela questão da comissão. Agora, os produtos e como eles geram comissão. Primeiro, vamos falar sobre a renda fixa. A renda fixa, geralmente, o assessor ele recebe um valor na cabeça. O que significa isso? No momento da aplicação, já vem a comissão total. Mas, quando é liquidez diária, geralmente essa comissão ela vem somente no resgate. Vamos falar assim, se a gente for aplicar um CDB hoje, que está com uma taxa pré-fixada de 12%, essa taxa, na verdade, pode chegar, vamos supor, 10,5% ao ano. Esse 0,5% é o que você paga de spread, aonde é a comissão que acontece do assessor. Agora vamos falar sobre os COIs, os Certificados de Operações Estruturadas, que foi um produto bastante polêmico e muito demonizado ultimamente nas redes sociais. Esses são produtos mais sofisticados, mais complexos, aonde ele exige uma elaboração da própria corretora para definir uma estratégia e empacotar esse produto. Por isso mesmo, ele acaba tendo, sim, uma remuneração que é paga para o assessor um pouco mais alta. Então, COI geralmente costuma pagar ali algo como 1,5% até uns 3,5% sobre o valor do produto, sobre o montante aplicado naquele produto. Porém, o prazo do COI pode demorar ali como 5, 10, 12 anos. Então, o cálculo correto seria você dividir esse percentual de 3% pelo prazo que a gente está falando ali, 10 ou 12 anos. Agora, os fundos de investimentos abertos, aquele que você compra pela plataforma. Esses fundos de investimento, todos eles vão ter taxa de administração e taxa de performance, que você vai pagar de qualquer forma. O assessor ele recebe um pedaço dessa taxa. Então isso varia de 10, tem até fundos que não pagam, quando são fundos muito conhecidos, simplesmente não pagam comissão ao assessor, mas geralmente é de 10 a 20% dessa taxa de administração, podendo chegar em modelos mais agressivos até a 40% do quanto é a taxa de administração. Performance não são todos os fundos que pagam, mas a grande maioria deles. E aí também é um pedaço dessa taxa de performance, que no geral, na média, é uns 20% da taxa. Próximo segmento que eu vou falar aqui é a corretagem de bolsa. Eu acho que essa é a mais fácil do investidor conseguir olhar. Porque você tem uma nota de corretagem, isso sempre teve, onde você consegue enxergar ali qual foi o volume operado, o quanto que você pagou de taxa e o quanto que foi investido de forma líquida. Então, essa corretagem, um pedaço dessa corretagem, ela vai para o assessor. Importante dizer que mesmo no modelo de FII fixo e até mesmo nos modelos de consultoria, ainda assim é cobrado uma parte dessa corretagem. Então, por mais que tenha desconto, sempre vai existir a corretagem, porque a própria corretora precisa ser remunerada de alguma forma pelos serviços que ela está oferecendo. Só que quando você coloca no modelo FII fixo, o assessor ele para de receber essa corretagem, ela vai 100% para a corretora. Então, no final, qual modelo que é melhor para o investidor? Então, isso depende.
Geralmente, investidores maiores, que têm um patrimônio maior e que gostam de ter um serviço mais completo, um olhar 360 sobre a sua carteira, costumam preferir o modelo de FII fixo. Até porque, geralmente, nesse modelo, o assessor ele costuma dar um serviço um pouco a mais, porque o cliente enxerga ali o quanto ele está pagando. Agora, o modelo de comissionamento, ele pode ser interessante também, principalmente para aqueles clientes que não utilizam tanto um assessor, que se auto-atendem e que geralmente fazem aplicações mais conservadoras. Por exemplo, fundos DI tem baixa taxa de administração, o rebate que é pago ali é muito pouco para o assessor. CDBs de curto prazo, a mesma coisa. Mesmo CDBs de 1 ano, 2 anos, a remuneração também é pequena. Quando a gente pega carteiras assim com esse perfil, mais conservadoras e que se auto-atendem, geralmente o comissionamento por produto costuma ser mais interessante. Mas no final, acho que o mais importante aqui é do cliente ter um alinhamento junto com o assessor de saber de que forma ele está sendo remunerado, o quanto que ele está recebendo, porque o combinado no final não sai caro. Investir bem passa também por entender como é que funciona o jogo. E o essencial nisso é saber como que o assessor é remunerado por cada alocação que ele está oferecendo para sua conta. Aqui na iHub, como eu disse, trabalhamos com os dois modelos e é importante estar alinhado, porque a gente tem na nossa cultura uma transparência muito forte com os nossos clientes. Os assessores, eles são estimulados e recomendados para orientar os clientes e até mesmo fornecer os relatórios do quanto ele ganha de comissão. Além de sempre explicar como é que funciona cada um dos modelos e qual pode ser mais vantajoso dependendo do perfil e do tipo de atuação daquele cliente. Um outro dado interessante é que a iHub tem o selo de governança da XP. Esse selo de governança ele só é fornecido a grandes escritórios que têm transparência, que têm modelos de governança e de compliance junto aos assessores, então que não entrem em conflito de interesse nas suas recomendações e na forma da sua atuação. Então, se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você quiser saber um pouco mais sobre alguns temas que a gente falou aqui, mas não nos aprofundamos tanto, deixe nos comentários que depois eu gravo um próximo vídeo. Até mais!